Olá, amigos do canal Filosofia de Trader, sejam todos bem-vindos. Hoje falaremos sobre a Petrobras, as ações da Petrobras pagando dividendos, mas ela é uma boa opção de investimento? Isso que veremos a seguir e pegaremos também o consenso do mercado sobre esta ação. Antes disso, se você não for inscrito no canal e procura por informações sobre investimentos, se inscreva em nosso canal. Nós sempre falamos sobre ações, mercado financeiro e muito mais. Aproveitando também, deixaremos vários bons livros na descrição. Veja também e aprenda cada vez mais. Falando agora sobre Petrobras, todos nós sabemos quem é, mas vamos falar um pouquinho mais sobre esta empresa. A Petrobras é uma empresa de capital aberto que atua no setor de petróleo, gás e biocombustíveis. Seu maior acionista é o Estado brasileiro e talvez esse seja o maior problema desta ação. Assim considerada uma empresa de economia mistas. Você encontra a Petrobras como PETR3 e PRTR4 na Bolsa de Valores. Perfeito? Falaremos aqui também. A Petrobras tem uma cotação atual de 28,09, valorização nos últimos 12 meses, incríveis 44,18, preço sobre lucro 2,01, está muito baixo, quer dizer, teoricamente tem um bom caminho pela frente. Preço sobre valor patrimonial 0,91, também é um excelente indicador para compra, e um dividendo yield de 45,66 no ano, um excelente dividendo yield. Falaremos se é uma boa opção de compra no final, mas por esses números só, são excelentes números. A rentabilidade real em um mês 17%, em 3 meses 23%, no ano 40%, 2 anos 92%, 5 anos 213% e em 10 anos 114%. Então aqui nós estamos falando de uma empresa bem consolidada, né? Como todos nós sabemos. Dividendo yield. No governo anterior teve um up nos dividendos, né, 19% em 2021, 67% em 2022 e o atual está em 45,66, como vimos. Mais informações sobre a Petrobras. Empresa com mais de 5 anos na bolsa, lucro nos últimos 5 anos, possui um bom ROI. A empresa apresentou bom crescimento de receita nos últimos 5 anos, boa liquidez, é uma boa pagadora de dividendos, a dívida da empresa é menor que seu patrimônio, a empresa apresentou bom crescimento nos últimos 5 anos e a empresa é bem avaliada por esse site que nós usamos muito, que é o Investidor 10. Se você comparar as ações com outras empresas do mesmo segmento, ela ganha em praticamente tudo: preço sobre lucro, ROI, dividendo yield, valor de mercado. Então assim, a Petrobras tem bons números. Comparando aqui a Petrobras nos últimos 5 anos com a Ibovespa, nos últimos 5 anos a Petrobras tem 328% de lucro e a Bolsa 55%. Em 2 anos a Ibovespa tem menos 12% e a Petrobras 121%. Então a Petrobras, a gente está vendo aí que tem bons números. Agora falaremos mais especificamente de alguns requisitos e problemas talvez a Petrobras e depois falaremos sobre o consenso e também sobre os dividendos. É uma economia de escala, né, os pontos relevantes, importância e sociedade com o governo torna mais forte a empresa. Aqui são os riscos de intervenção do governo, como já tivemos, alta dependência e exposição à volatilidade dos preços do petróleo, liderança em EP de petróleo e águas profundas e ultraprofundas, é uma das maiores empresas de produções de petróleo e gás do mundo. E aqui um ponto negativo, histórico de grandes problemas de governança. Então assim, é uma empresa muito complexa. Se você pegasse só os números,
você compraria com certeza, mas falaremos disso daqui a pouco. Vamos falar sobre os dividendos que estão sendo anunciados, ou já foram anunciados. A Petrobras, como falamos aqui, é uma boa pagadora de dividendos, e vamos lá. Uma informação não tão recente, no Rio de Janeiro, 11 de maio de 2023, a Petrobras, Petróleo Brasileiro, informa que seu conselho de administração, em reunião realizada, aprovou o pagamento e distribuição de acionistas no valor de R$ 1,89 por ação ordinária e preferencial. Então vai pagar R$ 1,89 de dividendos. Quem tem direito a essa ação? As ações da Petrobras serão negociadas ex-direitos na B3, dia 13 de junho de 2023. Então, se você dormir com a ação dia 12 de junho de 2023, você tem direito aos dividendos. Dia 13, ela passa a ser ex e você não tem direitos aos dividendos. Então, Datacom, dia 12 de junho. E quanto ela pagará? O pagamento será em 2 parcelas, como foi nos dividendos anunciados anteriormente. Uma parcela de 94 centavos e a outra também de 94 centavos. Pagamento dia 18 de agosto e 20 de setembro. 18 de agosto e 20 de setembro de 2023. Então, falando aqui, uma boa opção de dividendos, né? Muito legal, muito bons dividendos. Como sempre, estão anunciando dividendos muito bons, mas agora vamos falar mais especificamente sobre o consenso do mercado, preço-alvo e principalmente, você compraria essa ação? Sim ou não? Essa, lembrando sempre, é a opinião do canal. Então aqui, o preço-alvo, aqui pelo site da Invest, 12 analistas avaliaram essa ação. De 12 analistas, 2 sugeriram compra, 9 como neutro, nem compra nem venda, mantém quem tem, e 1 para vender. Então aqui, de 12 analistas, 9 falam assim: se você não entrou na ação, não entre agora. Se você tem ela, mantém. Por quê? Ela está em 28 e eles estão falando que daqui a 12 meses eles estão estipulando que o preço médio da ação vai estar em R$ 30,87, um lucro de 10%. Essa é a visão dos analistas. Mas agora vamos pensar o quê? Por que eles estão falando de não comprar, sendo que os números são excepcionais? Os números, se você pegar aqui números das ações, a ação é excepcional. Tem um preço sobre lucro de 2,01, um preço sobre valor patrimonial de 0,91 e paga dividendos absurdos. Mas por que eu não comprar? Que ela já subiu demais, porém ela tem um amplo poder para subir mais ainda. Mas o que mais pega na Petrobras, e todos nós sabemos, são os históricos do atual governo com essa empresa. Então, é muito claro que hoje nós temos na Petrobras ferramentas de defesas bem maiores do que quando aconteceu o fatídico evento do governo atual com ela, onde a Petrobras foi o maior desvio de dinheiro que teve no governo atual. Então, assim, o pé atrás sempre fica. Os mecanismos de defesa da empresa são bem melhores do que antigamente, até por conta do ocorrido. Porém, nós sabemos que a Petrobras pode sim sofrer uma intervenção do governo, pode sim mudar regras, como já estão mudando aos poucos, e consequentemente a isso, por ela ser uma estatal, né, ter os maiores acionistas serem o governo, sofrer demais com isso. Recomendação também minha, pensando em Petrobras, é a mesma que os analistas da Invest. Apesar dos números serem bons, eu não entraria nessa ação devido a problemas com o atual governo. Então, assim, Petrobras, uma excelente ação, uma
baita de uma empresa, mas no momento também recomendaria neutralidade para ela. Se tem, continua, se não, não entre neste momento. Perfeito? E vocês, o que acham dessa ação? Deixe nos comentários, obrigado por estarem conosco e até a próxima.